Caríssimos colegas, boa tarde. Desculpem estas. Isto para mim é novidade, portanto estou aqui com alguma dificuldade, não sei se estão a ouvir, se não estão, não faço ideia. Estão a ouvir? A doutora está a dizer que sim. Pronto, queria-vos dizer o seguinte, agradecer antes de mais à doutora Maria João Ramalho, por ter aceito de facto aquilo que nós lhe peticionamos, que era precisamente falar sobre esta questão do inventário, que é uma questão premente para todos nós, enquanto profissionais do foro e não só. O tema, como os colegas bem sabem, são as recentes alterações ao processo de inventário, o processo de inventário está plasmado na Lei 117 de 2019, de 13 de setembro, que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 2020. A doutora Faro já, penso eu, porque segundo aquilo que me foi dito e que nos foi transmitido, a doutora tem-se debruçado sobre esta questão e, portanto, será a pessoa indicada precisamente para nos dar algumas dicas e ensinar-nos a ver alguns caminhos precisamente sobre esta lei do inventário, que é, como já dissemos, nova. Além disso, eu queria dizer que isto é uma novidade para nós. O normal é que as coisas fossem feitas localmente, que trouxéssemos os oradores a Bragança ou a Mirandela, porque isto é uma parceria Bragança-Mirandela ou Mirandela-Bragança, tanto faz, e portanto acho que vamos então dar início à sessão. Só queria dizer uma coisa, agradecia que as perguntas que vão sendo colocadas ou sejam através do QIA, ou seja, através das questions and answers em inglês, perguntas e respostas em português. Eu vou passar então a palavra à doutora Maria João Ramalho. Espero que todos nós, não é, aproveitemos de facto os ensinamentos que nos serão ministrados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que me foi dirigido pela delegação de Bragança-Mirandela. É um gosto colaborar, desta forma é diferente. Teria naturalmente muito mais gosto em dirigir-me a Bragança ou a Mirandela, terras lindas, e onde certamente irei em breve, se assim for convidada, e assim espero, porque será significado de que esta palestra teve interesse para todos aqueles que aqui apareceram. De qualquer modo, é interessante podermos usar esta plataforma. Temos a oportunidade de ter já 250 e tal pessoas online a assistir, o que é sempre interessante e traz-nos novos desafios. Provavelmente, se tivéssemos que fazer deslocação, não teríamos sala e muitos teríamos mais constrangimentos. Temos sempre que ver o que de positivo podemos retirar destas novas vivências e creio que isto é também uma oportunidade para nos reinventarmos. Eu irei fazer uma apresentação que estimo durará cerca de 50 minutos. O meu objetivo, dado o tempo que é sempre limitado, é apresentar o novo processo de inventário. Portanto, irei centrar-me particularmente nas questões que são introduzidas e novidade. Vamos apresentar particularmente o processo de inventário destinado a fazer cessar a comunhão hereditária, porque é este que traduz as disposições gerais aplicáveis à partilha e que depois são adaptadas para a partilha do património comum do casal, para as situações de inventário rolamento ou para inventário liquidação. Começaremos por fazer uma breve referência à necessidade desta reforma, pese embora não nos alonguemos muito, até porque a necessidade era do conhecimento de todos e era solicitada por todos. Para depois fazermos um estudo do processo de inventário, das várias fases do processo de inventário, e afinal vamos analisar as disposições de direito transitório e o seu reflexo nos processos de inventário pendentes. Creio que com esta estrutura falaremos das questões que preocupam os colegas, mas afinal
se tivermos ainda algum tempo, os colegas poderão apresentar as vossas questões. Vão reparar que na plataforma, não no bate-papo, mas ao lado, aparece então o sítio onde devem colocar as questões e dentro das limitações de tempo que temos, tentaremos dar resposta às vossas preocupações. Assim sendo, eu creio que estão todos a ver, se não peço aos meus colegas de painel que me digam se não está a ser bem exibido o slide que preparei, mas creio que sim. Vamos agora então analisar as razões da justificação desta reforma. Como todos sabemos, a Lei 23/2013 tinha como finalidades principais agilizar o processo e descongestionar os tribunais. Acontece que, tal como é reconhecido na própria exposição de motivos da proposta que dá origem a esta nova lei que estamos a analisar, e como é reconhecido nessa exposição de motivos, esse objetivo não foi atingido. Portanto, desde logo, uma das justificações da reforma é essa circunstância. Mas também a lei foi objeto de grandes críticas. Mesmo antes da sua entrada em vigor, esta transferência de competência para os cartórios notariais já era objeto de muitos receios. Os operadores judiciários já antecipavam os problemas que afinal se vieram a verificar. Há que ter presente que os notários são profissionais liberais que optaram, sendo como nós, licenciados em Direito, optaram por uma formação que os prepara essencialmente para conformar vontades. Isto é, o notário intervém essencialmente numa fase posterior ao consenso. Isto é, havendo o consenso das partes, o notário limita-se a formalizar essa vontade. E o que é solicitado no processo de inventário, o que era solicitado no processo de inventário, é que o notário decidisse conflitos. Portanto, tinha que vestir uma pele para a qual não estava evidentemente preparado, que era a pele de decisor. Teve que ouvir testemunhas, tinha que fundamentar sentenças e tudo isto era refletido nas próprias decisões, estas dificuldades, esta falta de fundamentação. A tudo isto, que foi objeto de críticas desde logo pela nossa própria ordem profissional, acrescia o facto de existirem apenas alguns concelhos com cartórios. Nem todos tinham cartórios notariais. Existem em Portugal 92 cartórios, 92 concelhos, pelo menos é o que resulta da proposta, que não tinham cartório notarial, o que era naturalmente um foco potenciador de desigualdade social. A tudo isto acrescia uma outra situação que sempre foi criticada também por mim em todas as oportunidades que me deram para falar sobre a lei de 2013. É que o Ministério Público não tinha intervenção no processo de inventário notarial para proteger os interesses dos menores, maiores acompanhados ou ausentes. Em algumas comarcas, os cartórios fizeram até um bocadinho fora das previsões legislativas, mas entravam em certa colaboração com os cartórios, com o Ministério Público, mas a verdade é que, de acordo com o artigo 4º da lei, o Ministério Público não tinha esta intervenção. O Ministério Público aparecia só para salvaguarda do interesse da Fazenda Pública e mesmo aí a sua função era muito limitada, porque o notário é que fazia a pré-seleção dos elementos que entendia que seriam úteis para a análise do Ministério Público. Toda esta situação e, como já disse, a constatação de que os objetivos principais da celeridade e do descongestionamento dos tribunais não estava a alcançar o objetivo pretendido, levou ao aparecimento, ao surgimento da Lei 117/2019 de 13 de setembro. Foi neste contexto, com o objetivo de dar resposta a estes constrangimentos, que surgiu a nova lei.
A nova lei dá, assim, a solução para a maioria dos os anseios da maioria dos operadores judiciários e faz regressar aos tribunais o processo de inventário, como muitos dos colegas estarão a pensar, de onde nunca deviam ter saído. Mas acontece que o legislador também foi sensível à situação dos notários, isto é sabido que os notários tentaram adaptar-se, fizeram investimentos em recursos humanos e logísticos e o legislador não podia deixar de ter este facto em atenção. Assim, criou-se esta lei com um princípio dominante, que é o princípio da competência concorrente. Regra geral, os interessados poderão optar pelo recurso ao tribunal ou ao cartório notarial. É uma opção que assiste como regra, vamos já ver como regra tem exceção, aos interessados. E se optarem pelo recurso ao tribunal, o tribunal competente é o do último domicílio do autor da sucessão, de acordo com o artigo 72A do Código do Processo Civil. Aliás, solução que já existia no velho Código do Processo Civil, como os senhores doutores certamente se recordam. Se optarem pelo recurso ao cartório notarial, há que atender desde logo a uma ideia subjacente. É que há aqui um princípio de liberdade para os notários, isto é, os notários podem optar por tramitar ou não processos de inventário. Manifestaram esta sua opção e atualmente, se algum dos colegas quiser requerer inventário num cartório notarial, logo na plataforma aparecem apenas disponíveis os cartórios que fazem parte da lista que optou por processar o processo de inventário. Mas para escolhermos dentre estes notários aquele que é competente para o processo de inventário, deixou esta escolha de ser uma escolha livre. Tem que existir uma conexão relevante com a partilha. Eu vou começar agora, pausadamente, a fazer algumas referências à lei, também para os colegas poderem melhor acompanhar nos vossos escritórios ou nas vossas casas. Provavelmente tenham aí a lei e assim poderão fazer algumas anotações. Acho que isso poderá ser útil. Assim sendo, na Lei 117/2019, de 13 de setembro, onde encontram o regime do inventário notarial, têm aí o artigo 1º, número 2, e logo no artigo 1º, número 2, se menciona assim quais são as conexões consideradas relevantes. E é o local da abertura da sucessão, como não podia deixar de ser, a situação da maior parte dos imóveis ou do estabelecimento comercial, que também se compreende, ou, por fim, a residência da maioria dos interessados diretos na partilha. Portanto, temos aqui 3 conexões relevantes alternativas para que o requerente de inventário possa escolher. Mas, como referi, esta é a regra geral, esta possibilidade de escolha é a regra geral. Vamos ver agora, então, quais são as situações em que obrigatoriamente temos que requerer processo de inventário no tribunal. E qualquer um dos colegas, mesmo se não tivesse passado os olhos pela lei, chegaria à conclusão que o legislador chegou, porque é aquilo que todos esperávamos. Encontram essa resposta no Código do Processo Civil, uma vez que, como sabem, passou a integrar como uma boa opção do legislador o Código do Processo Civil, o processo de inventário, é um dos processos especiais de inventário, regulado nos artigos 1082 a 1135 do Código do Processo Civil. Encontramos aí, como dizia, o artigo 1083, que no seu número 1 permite-nos concluir que tem exclusiva competência para o inventário o tribunal, quando estamos perante situações de ausência em parte incerta, incapacidade de facto de um dos herdeiros. Ou ainda, quando o inventário constitui dependência de outro processo judicial. Ou, por fim,
quando o inventário é requerido pelo Ministério Público ou quando este entenda que o interesse do incapaz implica aceitação beneficiária. São estas as situações do artigo 1083, número 1, que obrigam à competência exclusiva do Tribunal. Nas outras situações, podem os interessados requerer inventário nos cartórios notariais. Mas, para que os cartórios notariais tenham competência, impõe-se que os interessados representem pelo menos metade da herança. Impõe-se que os interessados manifestem esta vontade representando pelo menos metade da herança. E como é que manifestam essa vontade? Desde logo, o acordo pode constar do requerimento inicial, tal como levanta esta possibilidade o artigo 1083, número 2, que fala até num acordo entre todos os interessados. Eu creio que os colegas, naturalmente refletindo sobre isto, chegam à mesma conclusão que eu, poucas vezes tal acontecerá, porque se há necessidade de se requerer processo de inventário, naturalmente que o acordo até para requerer inventário no cartório notarial é muito difícil. Portanto, a hipótese mais comum é ser um a requerer inventário contra os outros. E neste caso, como é que se manifesta este acordo em requerer, em que o inventário seja notarial? Já não em requerer, mas em que o inventário seja notarial. Se apenas um requer inventário, ou mais do que um, mas que não chega àquela pelo menos metade da herança, no prazo da oposição, vamos já conhecer melhor este prazo quando falarmos na tramitação do processo, os interessados têm que se manifestar e manifestar a sua oposição a que o processo corra os seus termos no cartório notarial. E se pedirem então a remessa do processo para o tribunal e se estes manifestarem mais de metade da herança, então o processo será remetido para tribunal. É o que concluímos do artigo 1083, número 2. Aqui chegados, importa perceber uma outra questão essencial e prévia à análise e compreensão do processo de inventário. O legislador, nós temos duas possibilidades, como estão a ver, o processo em tribunal, o processo de inventário judicial e o processo notarial. Mas, para simplificar, o legislador estabelece como regra uma única forma de processo. Portanto, o processo de inventário está genericamente previsto nos artigos 1082 a 1135 do Código de Processo Civil. Esta é a regra. Apenas existem algumas especificidades do processo notarial que se impõem pela própria natureza do processo e que estão descritas no regime do inventário notarial aprovado pela Lei 117/2019 de 13 de setembro em apenas 8 artigos. Portanto, o que seguiremos naturalmente é esta forma única do processo que tentaremos já de seguida e de uma forma que esclarecerei já também, espero simples, perceber este processo. Para descrever, para perceber o processo de inventário, eu optei por decompô-lo, digamos assim, em 3 fases. Isto é, nós para estudarmos o processo vamos tentar analisar 3 fases que eu penso que podem ser vistas autonomamente. Isto é uma divisão que estamos a fazer algo artificial, pois, como sabemos, o processo é um só. É um processo que não se pode ver de forma estanque, é uma sucessão de atos. Mas, de qualquer maneira, por uma questão de melhor o estudarmos, vamos dividir em 3 momentos essenciais, que aliás não é nenhuma novidade, nem foi nada que tenha sido por mim inventado, naturalmente. Estas fases que vamos estudar são as fases em que normalmente se decompõe o processo, todos aqueles que têm que estudar e ensinar o processo de inventário.
Assim começaremos por analisar uma fase que designaremos da fase do relacionamento de bens. Posteriormente analisaremos a conferência de interessados, até porque deixou de existir qualquer outra conferência, agora não há nenhuma conferência preparatória, é só a conferência de interessados, e afinal vamos analisar a partilha. No fim de vermos esta tramitação do processo, há uma referência ainda ao regime dos recursos, antes de passarmos para as disposições transitórias. E dentro de cada uma destas fases, a minha preocupação é esclarecer aquilo que é novidade. Portanto, não vamos estar a falar do que já todos conhecemos, até porque era impossível falar de tudo, vamos salientar aquilo que é novo, particularmente aquilo que é novo e que, no meu entender, é mais relevante para um advogado, que é a quem se destina essencialmente esta conferência. Assim, o relacionamento de bens, naturalmente que se inicia com o requerimento inicial e impõe-se saber quem é que tem legitimidade para requerer inventário. E aqui o artigo 1085 vai trazer a mesma solução que resultava do Código de Processo Civil, voltando a atribuir legitimidade a quem nunca deveria ter deixado de a ter, que é o Ministério Público. Portanto, tem legitimidade para requerer inventário os interessados diretos na partilha, o congenheiro e o Ministério Público, quando a herança seja deferida a menores, maiores acompanhados ou ausentes em parte incerta. A solução que nunca devia ter deixado de existir. E se virem o artigo 1085, naturalmente que se existirem menores, maiores acompanhados ou ausentes, o Ministério Público, quando não é requerente, tem que ser parte principal nos autos, como resulta do número 2, a linha C desse artigo 1085. Era esta a medida que todos esperávamos e era uma das grandes críticas que se apontava à Lei 23/2013. O requerimento inicial. Temos aqui novidades que resultam de uma importante opção do legislador. À semelhança do que se pretendeu implantar com a Lei 29/2009, de 29 de junho de 2009, esta Lei 29/2009, nenhum dos colegas provavelmente a estudou, eu tive que a estudar, mas provavelmente ninguém a estudou porque é aquela famosa lei que, nunca tendo entrado em vigor, foi objeto de 2 alterações legislativas, é portanto um caso único em Portugal. Mas esta lei trazia uma opção que veio agora ser ressuscitada, digamos assim, pela nova Lei 117/2019, de 13 de setembro. Abolir as declarações de cabeça de casal. A Lei 29/2009 trazia esta opção, que foi muito criticada, porque ao mesmo tempo que abolia as declarações de cabeça de casal, abolia também qualquer função do cabeça de casal no processo de inventário. Agora, em 2019, o legislador foi mais cauteloso. Portanto, o cabeça de casal continua a ter um importante papel no processo de inventário, mas o legislador entendeu que não fazia sentido termos o processo pendente em tribunal, já com prazos a correr para o cômputo da celeridade ou não celeridade, ou falta de celeridade do processo, e ainda o processo não podia prosseguir os seus termos porque o cabeça de casal não tinha trazido aos autos os elementos relevantes. Assim sendo, o que é essencial é nós verificarmos quem está a requerer inventário. E um advogado tem hoje que ter muita atenção no cliente que lhe aparece no seu escritório. Porque, se for o cabeça de casal, o requerimento inicial tem determinados requisitos. Se não for o cabeça de casal, o requerimento inicial terá outros requisitos. É esta diferença, que tem também implicações em alguma forma da tramitação do processo, que iremos agora atentar e perceber. Assim sendo,
Se o requerente for o cabeça de casal, aplica-se, isto para os colegas poderem acompanhar, o artigo 1097 do Código de Processo Civil. E nos termos do artigo 1097 do Código de Processo Civil, o cabeça de casal, quando requer o processo de inventado, quando há a entrada do requerimento inicial, terá que instruir este requerimento de todos os elementos necessários para que a ação possa prosseguir os seus termos. Ele tem que identificar todos os interessados na partilha, ele tem que apresentar a relação de bens, tem que juntar o compromisso de honra do fiel exercício do cargo e todos os documentos. É o que extraímos do artigo 1097. Deste modo, logo que o processo se inicia, ele pode seguir para a citação e seguir a sua démarche processual normal. Mas se for outro interessado a requerer inventário, este pode não ter todos os elementos necessários a instruir o processo. Portanto, tal como acontece hoje, o requerimento inicial, no caso de ser outro interessado, é muito idêntico, só há que alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedido, que permitem aferir da legitimidade das partes e da competência do tribunal e indicar, naturalmente, quem deve exercer o cargo de cabeça de casal. Nesta situação, aplicar-se-á já agora o artigo 1099 do Código de Processo Civil, e ao alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedido, só tem que alegar que ocorreu o falecimento, que a pessoa deixou herdeiros, que deixou alguns bens, onde é que faleceu para podermos aferir da competência do tribunal e quem é que deve exercer o cargo de cabeça de casal, muito como agora acontece. Naturalmente que desta diferença também resulta alguma diferença de tramitação, como aliás já disse. Assim, se o requerimento for der entrada por iniciativa do cabeça de casal, então podem ser imediatamente citados os interessados diretos na partilha e o Ministério Público. Vejamos, aplica-se aí o artigo 1100 e se verificarem, temos aí o número 2 do artigo 1100. Portanto, o processo vai a despacho liminar e se estiver em condições de prosseguir, se não houver necessidade de algum convite ao aperfeiçoamento, então são citados logo os interessados diretos na partilha e o Ministério Público quando tem a intervenção. Também devem ser citados, pois embora não venha referido no artigo 1100 e por isso chamo a vossa atenção, também devem ser citados os legatários e os donatários no caso de existirem herdeiros legitimários. E como é que tiramos esta conclusão? Porque nos termos do artigo 1085, número 2, a linha A, quando há herdeiros legitimários, os legatários e os donatários têm que ter intervenção nos termos e diligências que possam influir no cálculo ou determinação da partilha. E é o que acontece logo, por isso há a necessidade da sua citação, bem como também a necessidade de citação dos credores nos termos do mesmo artigo 1085, número 2, desta feita a linha B. Se não é requerente o cabeça de casal, mas outro, não o cabeça de... Bem, então, antes de serem citados todos os interessados, terá que ser citado em primeiro lugar o cabeça de casal para então preencher os elementos que o requerente possa não ter trazido de forma completa ao processo. Seguidamente à citação de todos os interessados, é importante aqui, esta fase do relacionamento de bens é uma fase que sofreu algumas intervenções legislativas que por vezes os colegas podem, numa primeira análise, não constatar. E por isso peço a vossa atenção. Desde logo no que agora vamos ver.
Portanto, feita a citação, começa a correr um prazo único, artigo 1104. Este prazo único é agora de 30 dias. E é um prazo único para quê? Para deduzir a oposição ao inventário, 1104, impugnar a legitimidade dos interessados citados ou alegar a existência de outros, impugnar a competência de cabeça de casal ou as indicações constantes nas suas declarações, apresentar reclamação à relação de bens e diz-se agora autonomamente também impugnar os créditos e as dívidas da herança. Como os colegas se recordam, normalmente o que acontecia é que existia um prazo para a oposição e para as impugnações e depois um outro prazo para a reclamação contra a relação de bens. Este prazo é agora e é o prazo de 30 dias. Eu chamo ainda a atenção para outro aspecto. Se compararem este artigo 1104 com as disposições análogas, quer do regime que agora foi revogado, quer do velhinho Código de Processo Civil, vocês vão constatar que há aqui uma linha nova, que é a necessidade de impugnar os créditos e as dívidas da herança. Nós estávamos habituados a incluir esta reclamação dentro no articulado da reclamação contra a relação de bens. E se não o fizéssemos nesse momento também não tinha mal nenhum, porque o momento adequado era o da conferência de interessados. Agora não é assim. Acho que os colegas devem atentar e, se possível, anotarem já aí, para não mais esquecerem, o artigo 1106, número 1. O artigo 1106, número 1, refere que as dívidas relacionadas que não hajam sido impugnadas pelos interessados diretos consideram-se reconhecidas, sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo 574, devendo a sentença homologatória da partilha condenar no respectivo pagamento. Portanto, com exceção daquelas dívidas que dependam de forma especial, se não as impugnarmos neste momento, elas podem ser havidas como reconhecidas. Há aqui um princípio de preclusão. Este princípio de preclusão manifesta-se ainda num outro aspecto relevante. Se virem as disposições idênticas, deixa eu ver se encontro aqui rapidamente para não... O velho Código de Processo Civil tinha no artigo 1349, número 6, e o regime do inventário hoje revogado no artigo 32, número 5, uma disposição que permitia reclamar contra a relação de bens mais tarde, posteriormente. E a única consequência é que o reclamante podia ser condenado em multa. Essa disposição não foi transferida para o novo Código de Processo Civil, significando que as impugnações, a oposição, as impugnações e a reclamação têm que ser feitas neste prazo de 30 dias, com exceção naturalmente das disposições aplicáveis como regra geral aos articulados supervenientes, certo? Mas temos agora a necessidade de ter em atenção esta preclusão do direito. Nós temos que concentrar a defesa nesta fase. Chamando a atenção destes factos que, me parece, podiam às vezes, para alguém menos atento, passar despercebidos, convém continuarmos então na análise da tramitação subsequente. Apresentada então a oposição, impugnação em sentido lato, reclamação ou reclamação contra a relação de bens, segue-se o exercício do contraditório, que também será no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 1105. Não há aqui necessário dizermos que as partes tenham que indicar a prova nos respectivos requerimentos, porque isto é assim já no processo comum. E depois introduz aqui também uma novidade que resulta da filosofia já presente em todo o Código de Processo Civil, que está expressa no artigo 1109 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade do juiz convocar uma audiência prévia que se destina à obtenção de acordo quanto à partilha, e aí se conseguir alcançar o acordo neste momento, que penso que será pouco provável, mas se isso for possível,
então terminará aí o processo de inventário, ou então tentar acordo quanto às questões controvertidas, quanto à oposição, às impugnações ou a reclamação contra a relação de bens que forem suscitadas. Não sendo possível um acordo, então as questões serão decididas pelo juiz depois de efetuadas as diligências probatórias requeridas pelas partes. Aqui tenho. Chegado a este momento, há uma fase também diferente neste processo. Isto é, antes do processo, antes da conferência de interessados, há aqui um momento de saneamento processual. Se virem o artigo 1110, há aqui um cuidado, que passa por todo este regime do processo de inventário, de trazer o juiz mais ao processo de inventário. Porque se os colegas bem se recordam, uma das grandes críticas que se apontava ao processo de inventário velho do Código de Processo Civil velho, é que muitas vezes o juiz tinha um contacto muito distante com o processo de inventário. Muitas vezes só chegava ao seu despacho já no final para a sentença homologatória. E agora já vimos a necessidade de um despacho liminar e agora estamos a ver outra intervenção importante do juiz para saneamento do processo. O juiz vai ter que, uma vez concluídas todas aquelas diligências instrutórias requeridas pelas partes, vai ter que resolver todas as questões suscetíveis de influenciar na partilha, vai determinar os bens a partilhar, saneando assim o processo de todos os factos que podem ter sido trazidos ao processo e que não são relevantes para a decisão da partilha. E, posteriormente, uma outra novidade, vai também ordenar a notificação dos interessados e do Ministério Público para proporem a forma da partilha. É uma novidade não a forma da partilha, o momento em que estamos a ter agora intervenção para dar forma à partilha. Porque, se os colegas bem se recordam, a forma da partilha era posterior à conferência de interessados. Aqui vamos dar forma à partilha antes da conferência de interessados, o que me parece que poderá ser extremamente interessante e relevante. Quando as partes são convocadas para a conferência de interessados, já foi proferido o despacho a dar forma à partilha e, portanto, as partes já conhecem qual é a sua cota ideal. Já está definido o respectivo quinhão que a conferência de interessados se destina a compor com bens certos e determinados. Acho que este artigo 1110 é por isso, e não só, porque vamos continuar a analisá-lo, de extrema relevância e merecedor da nossa atenção. Feito este saneamento, proferido o despacho a dar forma à partilha e designado o dia para a conferência de interessados, passamos à fase seguinte da conferência de interessados. Na tal minha organização sistemática da apresentação, e que já me perdi aqui no meio dos papéis. Assim sendo, importa desde já verificar quem é que tem que ser notificado para estar presente na conferência de interessados. A conferência de interessados é uma assembleia presidida pelo juiz. E quem é que tem que ser chamado a essa assembleia? Desde logo os interessados diretos. O legislador veio agora esclarecer no artigo 1110, número 3, que também têm que ser convocados para a conferência de interessados os cônjuges dos interessados diretos, a não ser que vigore o regime de separação de bens. Mas mesmo que vigore o regime de separação de bens, pode o cônjuge separado de bens ter que ser convocado, se fizer parte da herança a casa de morada de família. Esta disposição não tinha que estar aqui, não é uma disposição de cariz processual,
É uma regra que já resultava das disposições do direito substantivo, sem dúvida alguma, porque assim se extraía dos artigos 1682, 1682-A e das regras gerais das ilegitimidades conjugais. Agora, como também sabíamos, às vezes existiam algumas dificuldades de interpretação dessas disposições e talvez por isso o legislador tenha introduzido aqui no direito processual uma disposição que é mais de caráter substantivo. Sinceramente, esta política legislativa não é muito do meu agrado. Acho que mais sensato deixar no direito substantivo o que é direito substantivo e trazer para o processo apenas o que é processual, mas pronto, teve este interesse, não é novidade, é só um esclarecimento de dúvidas que por vezes se colocavam a este propósito. Quem mais tem que ser convocado para a conferência de interessados? Naturalmente que se existirem herdeiros legitimários também têm que ser convocados os donatários e os legatários, porque podem ver afetadas as suas liberalidades. O mesmo acontece com os credores se existirem dívidas, porque a conferência de interessados também se destina a deliberar sobre o passivo. A conferência de interessados destina-se à composição dos quinhões hereditários, destina-se ao cumprimento dos legados e destina-se à liquidação do passivo. Não há aqui novidade maior no que concerne às regras quanto ao cumprimento dos legados e quanto à liquidação do passivo. A novidade é que nós todos esperávamos que diz respeito à composição dos quinhões hereditários, uma vez que passa a ser por unanimidade. Importa aqui também esclarecer algo que já sabíamos, mas que o legislador veio mencionar expressamente na lei. Os senhores magistrados têm que ter muito cuidado com as convocatórias para as conferências de interessados, porque estas têm que fazer expressa menção ao respectivo objeto, exatamente para poder vincular os ausentes. Tem que expressamente mencionar o objeto, número 4 do artigo 1110, vem agora aqui expressamente referido, que deve ser lido conjuntamente com o artigo 1111, número 4, que traz precisamente a ideia de que a deliberação vincula os que não comparecerem, a não ser que não tenham sido convocados com esta cominação. Daí a importância do modo como se faz a convocatória. Os quinhões hereditários, como já adiantei, são de novo deliberados através de manifestação de vontade unânime. Acabou-se com a regra da maioria, regra que era terrível e que traduzia, sem dúvida, uma violação, desde logo, do princípio da intransigibilidade da legítima, uma vez que herdeiros testamentários podiam compor contra a vontade a legítima de um herdeiro legitimário, que era inaceitável, pelo menos neste caso, mas sempre fruto de muitas injustiças e que permitia que alguns interessados diretos com maior conforto económico pudessem impor a sua vontade a outros que se limitavam a ter que assistir. Esta possibilidade que agora voltou era o que nós esperávamos. Há também aqui uma pequena novidade, mas que pode ser muito relevante para algumas situações, é que agora, se existir um acordo de partilha parcial, é possível haver uma sentença homologatória dessa partilha parcial e esse interessado sai do processo de inventário, faz as suas contas finais e segue a sua vida. Porque nós sabemos que muitas vezes o litígio no processo de inventário é circunscrito apenas a alguns dos interessados, a alguns bens e por vezes há um ou outro interessado que já tem o seu quinhão composto, onde não há qualquer litígio, e assim permitimos que esse possa seguir o seu caminho
e não tenha que estar a assistir a um conflito num processo de inventário que já não é dele, digamos assim, porque já viu resolvida a sua questão. Acho que foi uma boa solução. Na falta de acordo, procede-se à abertura de licitações. Uma vez mais, voltou-se à solução que também todos, creio eu, preferíamos, que é as licitações em sentido próprio, isto é, através da arrematação, o que é uma grande vantagem. As propostas em carta fechada não eram uma boa solução, antevia-se logo que não era uma boa solução, era uma solução que se pretendia célere, que pretendia-se com essa solução imprimir maior celeridade ao processo, mas era uma solução perfeitamente injusta, porque os bens podiam desvalorizar, em claro prejuízo, uma vez mais, das pessoas com maiores dificuldades, e o processo de inventário deve dar a resposta principalmente àqueles que mais necessitam do apoio da justiça e da realização dessa mesma justiça através de uma partilha igualitária. Assim sendo, e as licitações, como sabemos, o bem vai pelo valor base e só pode valorizar, portanto, é sem dúvida a melhor solução. Aqui chegados, nós alcançamos a fase da partilha. E também já estamos a chegar à hora prometida. No que concerne à partilha, nós temos aqui a necessidade de notificar o Ministério Público e os interessados, mas neste momento o que o Ministério Público e os interessados diretos na partilha se vão pronunciar é sobre o mapa da partilha. Se compararmos com o regime antigo, se ainda estão atentos, não sei, porque não vejo as vossas caras, não consigo perceber se ainda estão atentos, é para mim a coisa mais esquisita estar aqui a falar sem saber da reação das pessoas, portanto não sei se devo falar mais devagar, se mais depressa, se ainda me estão a ouvir, se já estão todos adormecidos. Vamos confiar que consegui captar a vossa atenção. Mas estava a dizer, normalmente nesta fase éramos notificados para dar forma à partilha. Agora não, a forma à partilha foi dada antes da Conferência de Interessados, portanto neste momento nós já nos vamos pronunciar e apresentar propostas sobre o mapa da partilha. E no fim de apresentarmos as propostas do mapa, o juiz vai proferir despacho a solucionar eventuais divergências que existam quanto ao mapa da partilha. Estou agora a acompanhar o artigo 1120 do Código de Processo Civil. Portanto, uma vez mais, o juiz, com uma intervenção ativa, a proferir este despacho numa fase anterior àquela em que ocorria, e elaborado o mapa, então pela Secretaria, depois do despacho a solucionar todas as questões, então naturalmente as partes poderão apresentar as suas reclamações, findas as quais será proferida a sentença homologatória da partilha. Gostava agora, nos termos do artigo 1122, gostava agora, antes de analisarmos a questão das disposições transitórias, de ver convosco o regime dos recursos, que está previsto no artigo 1123. Uma das vantagens de trazer o processo de inventário, uma vez mais, para o Código de Processo Civil, é poderem-se aplicar naturalmente as disposições gerais. E aqui também se refere no artigo 1123, número 1, que se aplicarão ao processo de inventário as disposições gerais previstas para os recursos, mas como o processo de inventário tem algumas particularidades, é um processo especial com várias especificidades, o número 2 do artigo 1123 vem esclarecer as situações em que expressamente é admitido este recurso de apelação. E é admitido o recurso de apelação autónoma das decisões sobre a competência, a nomeação ou a remoção do cabeça de casal, ainda sobre as decisões de saneamento do processo e de determinação dos bens a partilhar, do despacho que dá forma à partilha e da sentença
homologatória da partilha. São estas, então, as situações expressamente mencionadas no artigo 1623, que para além daquelas em que é admissível recurso nos termos gerais, o legislador entendeu ser útil e bem esclarecer que se admitia recurso autónomo. Para terminar, e deixem-me ver aqui, e para não amassar também os colegas, uma vez que estamos a chegar quase a 1 hora de exposição, vamos verificar o regime das disposições transitórias, porque também aqui eu creio que existirá alguma preocupação. Pelo menos nas conferências que fiz antes, tentei tirar algumas lições e vir já, antecipar já algumas respostas, algumas questões que me pudessem colocar. E a preocupação dos colegas também é saber agora como é que os processos pendentes se resolvem e como é que o legislador resolveu estas questões da aplicação da lei no tempo. Eu optei por utilizar nesta minha apresentação a referência à lei antiga, à lei nova, como nós utilizávamos quando estudamos a aplicação da lei no tempo. E a lei nova entrou em vigor, como sabemos, no dia 1 de janeiro de 2020, não há muita experiência, porque entretanto vivemos esta situação de pandemia e portanto, em janeiro alguns colegas ainda estavam a estudar o processo e pouco depois vivemos esta situação que todos sabemos, mas a lei nova entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020 e aplica-se aos processos iniciados a partir desta data. Mas também aos processos que, estando pendentes nos cartórios notariais, venham a ser remetidos para o Tribunal. Vamos já ver que processos é que podem ser remetidos para o Tribunal, porque será também essa eventualmente uma das vossas preocupações. A lei antiga, então, continua a aplicar-se aos processos pendentes nos cartórios e que aí prossigam a respectiva tramitação. No entanto, há algumas alterações. Há disposições que são imediatamente aplicáveis aos processos pendentes. As disposições transitórias estão no capítulo 3º, artigos 11º e 12º, mas eu sintetizei aqui para simplificar a apresentação. Portanto, aos processos que continuem a ser tramitados nos cartórios notariais, a sanção civil, no caso de sonegação de bens, passa a ser aplicada pelo juiz. A opção anterior era claramente inconstitucional, portanto impunha-se que se aplicasse imediatamente esta solução. A deliberação quanto à composição dos cunhões hereditários também passa a ser por unanimidade, deixando de vigorar a solução tão criticada da maioria. E, naturalmente, também pelas mesmas razões da inconstitucionalidade por violação do princípio do juiz, sempre que seja, da reserva do juiz, desculpem, princípio da reserva do juiz, sempre que seja necessário proceder à apreensão e venda de bens, estas diligências terão que ser realizadas pelo Tribunal. A solução prevista na lei de 2013 era absolutamente impensável, não é? Como é que um notário podia ordenar a entrega de bens ao legítimo possuidor, o que podia acontecer sem qualquer intervenção do tribunal, desde logo quando os bens estivessem na posse de terceiro e o cabeça de casal não os pudesse relacionar e o terceiro não colaborasse para que fosse feita esta entrega pelo tempo necessário ao relacionamento. Era possível o notário ordenar a apreensão dos bens para entregar ao cabeça de casal pelo tempo necessário ao relacionamento. Isto era absurdo na minha ótica, entre outras. Portanto, estas situações de apreensão e venda de bens também passarão a ser realizadas pelos tribunais e a lei aqui aplica-se imediatamente. Quando é que nós podemos pedir ou não, vamos ver que algumas situações é oficioso, quando é que os processos pendentes nos cartórios podem ser remetidos para os tribunais? São ordenadas oficiosamente, portanto, estamos a ver o artigo 12º, número 2,
e 3 e 4, portanto, e também os artigos 13º e 14º das disposições transitórias, e serão oficiosamente remetidos para o Tribunal competente os processos de inventário em que sejam interessados menores, maiores acompanhados ou ausentes, precisamente pela necessidade de acompanhamento do Ministério Público. Poderão ser requeridos já pelos interessados, poderá ser requerida pelos interessados a remessa, sem necessidade de invocar qualquer causa, desde que esta remessa seja requerida por quem represente mais de metade da herança. Portanto, o interessado ou interessados que representem mais de metade da herança podem requerer a remessa para o Tribunal sem necessidade de invocar qualquer causa. Nos restantes casos, pode ser requerida a remessa pelo interessado direto na partilha, sempre que o processo se encontre suspenso há mais de um ano ao abrigo do disposto no artigo 16 da Lei 23/2013 de 5 de março, que era a disposição que ordenava a remessa das partes para os meios comuns, ou nas situações em que os processos estejam parados sem realização de qualquer diligência útil há mais de 6 anos, 6 meses, situação que também, como sabemos, infelizmente, acontecia em alguns cartórios notariais. E posto isto, ficarei só a esclarecer a tramitação que se segue a esta remessa e falta só ver a questão do que acontece no caso de remessa no que concerne às custas do processo. Assim sendo, quando é requerida a remessa, naturalmente que o notário terá que verificar os pressupostos e, seguidamente, vai elaborar a conta de custas do processo e, se existir algum crédito, deve devolver a respectiva quantia ao credor. Se o processo sendo remetido para tribunal, o juiz aqui vai ter que adaptar a tramitação subsequente, conciliando o interesse do respeito pelos atos já praticados e também o ulterior, ver o que é mais ágil e útil para o processamento do inventário sob agora a forma judicial. Afinal, na conta final do processo, devem ser descontadas todas as quantias que forem pagas ao notário. Portanto, são estas as regras que genericamente resultam destas disposições transitórias. E assim sendo, eu fico à vossa disposição, vou interromper aqui a apresentação, vamos verificar que já temos aqui algumas questões, deixa-me ver, para já não são questões, obrigada, deixa ver. Doutora, se me permite. Sim, esteja à vontade, estava a ver se conseguia. Vou minimizar isto, faz favor. Eu aproveitava a apresentação da Bragança de Mirandela para cumprimentar. Estou a ouvi-lo mal, não sei se os colegas estão a ouvir bem. Estamos todos a ouvir mal, doutor. Agora já estou a ouvir bem. Para apresentar a todos os colegas que participaram nesta conferência, para cumprimentar todos sem exceção, em particular, naturalmente, a doutora Maria João Ramalho Gonçalves, pela sua clarividente exposição, que, efetivamente, com a sua intervenção, penso que estamos mais esclarecidos e, certamente, a nossa análise estará mais facilitada. Contudo, alguns colegas colocaram aqui algumas questões, e uma delas tem a ver com se a doutora irá disponibilizar ou não os slides ou o PowerPoint que expôs. Isso é muito fácil, eu não tenho problema nenhum, eu vou enviar o PowerPoint para o site da delegação, para o e-mail da delegação, e a delegação depois, claro, fará o favor de fazer chegar às pessoas que assim manifestarem interesse ou
Não tem problema nenhum. Mas, Foi pena não ter dito isto antes, porque eu queria era que as pessoas estivessem interessadas a ouvir-me. O mais uma questão. PowerPoint era para mim o governo e achei que facilitava a apresentação. Obrigado. Então, mais uma questão que foi levantada também por alguns colegas. No que diz respeito à partilha pós-divórcio, ao processo de partilha pós-divórcio, a remessa do processo para o tribunal se pode ser requerida por qualquer dos interessados. Essa questão, como nós sabemos, para haver remessa para o tribunal tem quem que representar mais de metade. Ora, num processo de partilha por divórcio, eles representam 50%, não é? Porque a mediação representa 50%. Portanto, é uma das situações em que o requerente, provavelmente ao manifestar essa sua vontade, vai obrigar a que o processo siga os seus termos no cartório que selecionou. Então, obrigado. Mais uma questão também. Quando se faz o requerimento? Eu estou a ouvi-lo ligeiramente mal, desculpe. Desculpe, eu tenho alguma dificuldade de facto no som. Mais uma questão, uma última questão. Quais os documentos que o requerente deve juntar ao requerimento inicial de acordo com o artigo 97, número 3? É necessário juntar as certidões de nascimento de todos os interessados ou bastam as declarações do cabeça de casal? Eu não estou. É importante a referência ao artigo porque deve identificar quem é o requerente. Eu não estou a ouvir bem. Era o artigo. A questão no requerimento inicial do processo de inventário, quais os documentos que devem ser entregues, nomeadamente as certidões de nascimento de todos os interessados, ou bastam as declarações do cabeça de casal ou do requerente? É assim, nós sabemos da nossa própria experiência que nos cartórios notariais não têm acesso às certidões e, portanto, não tem sido exigido a entrega das respectivas certidões porque têm acesso. Nos tribunais eu acho que terá que ser junta a respectiva certidão, exatamente. Muito bem. Eu não sei se algum colega mais quer intervir. Eu penso que alguns deles levantaram a mão, mas entretanto... Eu acho que está tudo misturado, porque há pessoas a agradecer e pessoas a colocar questões, torna-se um pouco difícil nós conseguirmos... Há alguma questão a responder ou não? Eu apenas tenho a transmitir que, apesar de tudo esta hora, ainda estão 278 colegas ativos, que ainda é muita gente, e participaram mais de 300 colegas nesta conferência. Não sei se me estão a ouvir ou não. Eu estou a ouvi-lo um bocado mal, mas percebi que para já estão 277 participantes, acho que de facto foi muita gente. Eu depois consigo ter acesso a estas questões mais tarde, não sei. Muito bem. Doutor, se não houver mais nenhuma intervenção, então, eu daria naturalmente esta conferência por encerrada. Sem antes, porém, agradecer também ao Dr. Rodrigo Versos, Presidente da Delegação de Bragança, que, aliás, pelo seu empenho e dedicação, e só por isso mesmo foi possível realizarmos esta conferência, naturalmente, e obviamente, com a presença da sua doutora, sempre muito importante e da qual nós gostamos bastante. Não sei se a doutora tem alguma questão mais, se irá responder a alguma questão, ou se terá alguma coisa mais. Eu estou a tentar ver as questões, mas não consigo, porque os colegas estão a fazer, agradeço, estão a dizer muito obrigada, uma exposição clara e misturado com perguntas, eu não consigo de facto dar a resposta às dúvidas. Mas eu disponibilizo-me se assim algum colega precisar, nós somos todos colegas. Se tiverem mais tarde alguma dúvida, o meu e-mail está disponível no site da Ordem dos Advogados. Como sempre, se me quiserem contactar, posso não o fazer de imediato, porque todos nós sabemos que às vezes andamos com mais trabalho, mas estou sempre disponível, portanto, em qualquer altura, se quiserem contactar-me, eu estarei à vossa disposição, dentro daquilo que seja dos meus conhecimentos, poderei ajudar, estou ao vosso dispor e agradeço muito terem vindo tantos colegas a esta plataforma. Doutora, Sim, ainda está a ouvir, não é? Paulo, desculpa. Estava aqui uma colega que é uma doutora Fátima Zenão, parece que estava aqui a pôr uma questão, pronto, estava a insistir aqui e de facto há aqui uma questão para trás. E pergunto ao seguinte, doutora, no inventário que corre no cartório após divórcio,
em que a interessada ainda não foi notificada da relação de bens, se ela não reclamar a dívida de herança, fica a mesma reconhecida? Bem, É só para dar resposta a esta coisa. sim, eu penso Quero o favor, que está bem. há aí uma questão, Pois. há aqui uma questão que nós temos naturalmente que perguntar, que não é claro. Nós não sabemos quando é que foi instaurado esse processo de inventário. Portanto, esta regra que nós vimos aplicar-se-á aos processos de inventário que se iniciarem a partir de 1 de janeiro ou que se iniciaram a partir de 1 de janeiro de 2020. Portanto, é o momento de entrada do requerimento inicial que é relevante e não o momento da notificação. Portanto, se o processo for anterior a 1 de janeiro de 2020, naturalmente que não se aplicará esta regra, porque aplica-se, a não ser que haja remessa do processo para o tribunal, continua a aplicar-se a lei antiga. Portanto, acho que está... Acho que era isto que a colega queria, presumo. Penso que sim. Paulo, já fizeste o fecho, não é? Portanto, eu só queria também agradecer mais uma vez à doutora pela amabilidade, pela atenção e pela disponibilidade que teve, de facto, acedendo ao nosso convite. E queria agradecer as tuas palavras, Paulo, sem a tua participação isto também não teria sido possível. Portanto, também te quero agradecer e quero agradecer também, sobretudo, a todos aqueles que efetivamente participaram de uma forma ou de outra nesta palestra. Muito obrigado a todos, muito obrigado à doutora, sobretudo, e também agradecer de facto, era uma palavra que eu tinha que dar ao Conselho Regional do Porto, designadamente à pessoa do Dr. Paulo Pimenta, o Presidente do Conselho Regional do Porto, e o Dr. João Castro Faria, que é o responsável de facto pelas delegações. Sem que os mesmos nos disponibilizassem estes meios, isto não teria sido possível. Muito obrigado a todos.